Glória a Deus. Amém. Jesus. Se o pessoal da mesa estiver me ouvindo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãs e irmãos que estão aí nos ouvindo. Estão ouvindo direitinho aí? Eu estou sem o microfone, mas vocês podem estar ouvindo, né? Em nome de Jesus. Quer que troque aqui para cima? Amém? Não, é a mesa se ligar, tem que ligar. O pessoal da mesa puder ligar o microfone. Aleluia. Aleluia. Mais um culto de mulheres e agora um culto online para mulheres. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? A gente sempre ia dizer nessa hora assim, né? Dá um cheiro para quem está do seu lado. Tem alguém aí, né? Então, dê um cheiro quem está aí do seu lado. Em nome de Jesus. Né? O que nós não podemos dar um cheiro em ninguém? Então, sim? Tá bom? Então tá bom. Então falando aqui que eu posso falar sem o microfone. Então para mim é melhor. É como a gente faz nas lives à noite, né? Aleluia. Você está feliz? Diga amém. 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 Aleluia. Bom, hoje nesse culto, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre oração. E vamos estar falando mesmo sobre oração. E esse tema de hoje, oração, né? A chave para manter o fogo do Espírito Santo. E eu estou querendo mesmo nessa noite meditar com você. Então, sobre oração. Vamos orar por isso? Vamos colocar diante de Deus, então, isso nessa hora? Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Pai, nossas vidas. Senhor, apresentamos diante do Senhor, Pai, nesta hora, esta palavra. Agradecemos ao Senhor que está neste lugar. E nessa hora que o Senhor possa estar falando ao nosso coração poderosamente. Que o Senhor possa estar trazendo uma palavra rema, uma palavra revelada, em nome de Jesus. E que toda seta do inimigo caia por terra agora. Toda perturbação, toda opressão, tudo que não glorifica o nome do Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, derrama mesmo a unção do Senhor, Deus, que vem sobre a nossa vida, que vem sobre esta igreja, que vem sobre este lugar em nome de Jesus e sobre cada vida que nos ouve nesta hora e onde chegar o som da nossa voz e chegue também a unção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite a gente pode mesmo estar aqui, né, se apresentando diante do Senhor, você que está em sua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Você que está aqui também aqui na igreja, nós vamos estar meditando um pouco sobre oração e sobre como orar, né? A grande pergunta, às vezes até os discípulos tinham, Senhor, mas como orar? Como convém orar? Como é orar? O que é oração? E eu queria falar um pouco com você. Lá na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, existe uma ordenança que é orai sem cessar. Então nós temos uma ordenança sobre a nossa vida, nós temos algo que o Senhor, né, através do apóstolo Paulo, ali o Espírito falando, o Senhor falando com a sua igreja, ele traz orai sem cessar. E eu vejo como realmente a boca do Senhor ali, né, falando ao povo de Deus, orai sem cessar. Esse orar sem cessar não é que você vai ficar o dia inteiro orando de ajoelhado, e não vai fazer mais nada em sua vida. Mas eu tenho no meu coração que oração é algo
que independente do meu estado que eu tenho que estar, se é de joelho, se é deitado, se é sentado, se é andando, mas o orar sem cessar é uma condição que o crente precisa ter dentro dele o tempo todo na sua mente. E ele tem que ter uma atitude de oração para saber realmente o que. Eu já vi pessoas que não eram cristãos, mas que eram de algumas outras religiões, e que numa hora de tremenda dificuldade a pessoa correu para o banheiro do local e foi fazer uma oração para aquilo ou aqueles que ela cria. Uma coisa muito, muito tremenda. E aquilo na minha vida, eu nem cristã era, me chamou muito a atenção. E quando eu me converti, eu pensei, se aquela pessoa faz aquilo e não crê no que eu creio, e não crê no Deus que me libertou do jeito que o Senhor me libertou, então minha vida tem que ser também o quê? Uma constante oração. Então orar sem cessar. Se eu vou comprar aquela roupa, eu oro sem cessar. Eu oro, saber, eu preciso, não preciso, eu vou comprar um sapato. Toda vez que eu entro dentro de uma loja, eu falo, Senhor, o Senhor acha mesmo que eu preciso disso? E se eu preciso, o que eu devo fazer? Então isso é uma prática na vida da gente, que a gente vai tendo. Você vai tendo uma prática, chegar naquele local e dizer, e agora, Espírito Santo, o que eu faço? Isso é o orar que você vai tendo, porque senão todo mundo, ninguém poderia trabalhar, todo mundo teria que viver ajoelhado, orando sem cessar. E não é bem isso que a gente vive no nosso dia a dia. A gente tem que ter nossa mente, o nosso coração verdadeiramente conectado com a graça do Senhor, está orando sobre todas e quaisquer questões da nossa vida. Porque não tem nada em nossa vida, você pode pensar, mas isso eu não vou orar para isso. Não existe isso na vida do cristão. Não tem isso na vida do cristão, de que tem algo na vida dele que ele não vai orar, não vai apresentar ao Senhor e perguntar ao Senhor o que ele acha. Porque eu entendo que oração é isso. É eu conversar com o Senhor e perguntar, o que é que o Senhor acha? O que o Senhor me diz disso? Então, em tudo em nossa vida. E é por isso que hoje as pessoas tentam fazer uma coisa onde você desacoplar a sua vida. Se você é cristão aqui, mas você é aí, os seus papéis que você desempenha na sociedade, mas nisso você não precisa consultar, nesse também você não precisa não, nisso menos ainda consultar. Isso é uma mentira, é a mentira, a grande mentira do século que o diabo coloca da secularidade dentro da nossa vida. É por isso que a gente vê mais o secular, ele está cada vez mais chegando, mais empurrando a graça. O secular está empurrando a graça dentro das igrejas, porque ele nos ensina que nem para tudo a gente precisa orar. Então ele vai avançando. O que é secular vai avançando, o que é natural vai avançando, o que é dessa terra vai avançando, porque eu entendo que aquilo que a oração é espiritual, então que não é tão necessário orar por isso. Então por isso que ele diz, orar sem cessar. E aí, é interessante que em Tessalonicenses, né, Paulo falando aos Tessalônicos, ele diz, orar sem cessar, mas quando chega ali ele em Romanos, ele traz que o quê? Em Romanos 8:27, nos ajuda, né, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Ele nos manda orar sem cessar, mas ele só tem uma condição, você não sabe orar como convém. Você precisa que o Espírito Santo te ajude a orar, que o Espírito Santo te conduza à oração. Então nós temos essas duas né, chaves tremendas, vamos dizer assim, dentro da oração, esses dois viés que vão bem forte em nossa vida, que eu tenho que orar sempre, mas que esse orar meu, eu preciso de ter uma dependência do Espírito Santo para orar. Porque se eu não tiver a dependência do Espírito Santo para orar, eu vou começar a orar por muita coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Eu vou começar a colocar diante de Deus propósitos e situações que verdadeiramente não são propósitos de Deus para a minha vida. E é por isso que eu preciso de uma dependência do Espírito Santo. E como a gente precisa ir, né, alongando aqui o nosso culto aqui, a nossa pregação, eu queria falar um pouco
sobre 3 momentos de oração, porque existem vários. Você vai dentro da palavra de Deus, você pode dizer várias situações que você vê o povo orando, pessoas individualmente orando, nações orando, momentos. Mas eu trouxe só 3 situações aqui para a gente meditar nessa noite. E uma delas está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Quando eu penso em oração, é uma coisa pessoal minha. Eu penso em Ana. Eu não sei pensar em oração e não pensar em Ana, né? Essa mulher tremenda que tem o nome da minha mãe, né? Ana. Então não tem como pensar em Ana, porque realmente é uma situação que ela viveu. Como o texto é grande, a gente vai estar só trazendo algumas partes aqui dele, né? Lá em 1 Samuel. Você pode abrir em sua casa, 1 Samuel capítulo 1, mulher, homem também, os varões que estão aí conosco, sejam bem-vindos, você, mulher guerreira, já tem passado sua luta, suas provações, e você que está começando a vida espiritual agora, aprender essa ferramenta de Deus, né? Mas o Poio Bichu diz que a oração é a chave do avivamento. E eu creio na oração como realmente uma chave que vai abrindo portas, que vai abrindo situações, que vai destravando, né, situações de nossa vida. E que a oração ela faz isso. E Ana, aqui no capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, no versículo 9, eu vou ler, você acompanha, diz assim: então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Mas a tua serva és um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa mulher estava orando e fazendo um voto. Ela não tinha nem filho, mas ela já tinha feito um voto. Entenderam? O coração de Ana tinha um coração predisposto a fazer a vontade de Deus de todo jeito. Tudo que ela queria na vida dela era ter aquele filho. Mas ela queria para ela. Olha, a gente entender esse propósito, né? Eu não tenho, mas o que eu tenho eu já te dou. Algo tremendo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desejo até agora. Então ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e os seus voltaram e vieram cá, a sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa palavra aqui, ela me faz pensar numa mulher, e num templo, e num momento, e entender, né, como orar. Às vezes a gente pensa assim, existe um jeito de orar, e é isso que eu estou trazendo aqui nessa noite. Existe uma fórmula para a oração. A gente tem essas duas situações que a gente vê na palavra: orar sem cessar, e não sabemos orar porque o Espírito Santo nos ajuda a interceder, é Ele que nos ajuda. Mas existe um modelo de oração. Eu tenho que orar dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha que eu conheço uma pessoa que quando ela diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não tem para ninguém. Ela ora mesmo, algo tremendo acontece. Porque ela tem autoridade.
Mas eu pegar o modelo dela e fazer o modelo daquilo na minha vida, eu tenho que ter diante de Deus algo chamado comunhão. Eu preciso ter diante de Deus, eu preciso conhecer a pessoa a qual estou me chegando diante dele. Porque senão aquilo ali não vai ser oração. Aquilo pode ter todos os nomes que você pensar, um rogo, uma reza, não sei o nome, é um clamor ali estranho, alguma coisa que você faz, é um mantra, é alguma coisa aí, mas oração ao Deus vivo e verdadeiro. Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso ter uma intimidade com essa pessoa, eu preciso me chegar. Ana conhecia o Senhor. E Ana sabia que o Senhor poderia lhe dar um filho. Ela vai para aquele templo, ela vai cheia das suas expectativas. E como a gente pensa assim, o profeta Eli, talvez ele tivesse na mente que orar deveria ser de um jeito. Talvez ele tinha visto as pessoas indo orar no templo, clamando, buscando, mas chega uma mulher que no seu clamor nem palavra ela dizia, porque ela estava orando angustiada, havia angústia na sua alma, havia realmente algo dentro do seu coração, algo profundo. No Salmo 20 ele diz isso, que o Senhor te ouça no dia da sua angústia. Ela estava vivendo aquilo ali. Ela estava orando, então ela não precisava gritar palavras: Senhor, me ajuda, me dá um filho, o Senhor está vendo como eu sendo atribulada, a Penina fica me perseguindo, estou sendo perseguida, eu estou sendo gritando dentro do templo. Ela estava angustiada, ela sabia quem poderia resolver a causa dela. Ela ali naquela hora, e sabe o que eu aprendo lendo tudo isso? Eu aprendo que só o Senhor sabe mensurar, só o Senhor sabe medir, durante o processo da minha vida, o tamanho da minha dor. O sacerdote não conseguia entender a dor de Ana. Eli não conseguiu entender a dor daquela mulher, teve ela como embriagada. O marido dela disse para ela: Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. O marido não entendia a dor dela, ninguém entendia a dor dela, e ela sabia onde ela tinha que se colocar, e ela se colocou, foi diante do altar, onde ela foi dizer: Senhor, eu tenho um problema, existe um problema em minha vida, existe uma situação em minha vida, eu queria muito gerar filhos, eu queria ter um filho, Senhor, mas o que eu quero ter esse filho não é para dizer para outra que eu posso ter esse filho. Não é só para te parar com aquela afronta, mas eu quero ter, Senhor, para servir o Senhor. O que eu quero em minha vida, Senhor, é para o Senhor. E muitas vezes tem coisa na nossa vida, olha, mulheres, que nós não recebemos, sabe por quê? Porque às vezes a nossa intenção, aquilo que está no nosso coração, não vai ser para servir ao Senhor. Às vezes a gente quer coisa em nossa vida que não vai ser para glorificar o nome do Senhor. Então às vezes a gente diz: eu não recebi porque o Senhor não quis me dar. Muitas vezes é porque o Senhor entende, Ele sabe o nosso propósito, Ele sabe o processo, Ele sabe o nosso processo de vida. Mas Ana, ela não dependeu de ninguém aqui. O Senhor foi até ela de uma maneira tremenda. O Senhor a abençoou, o profeta a abençoou ali, falou: vai em paz, minha filha, que assim o Senhor conceda. Mas Ana já saiu abençoada ali daquela oração. Ela conseguiu mover a mão de Deus, ela trouxe sobre a vida dela. Ali é uma oração pessoal daquela mulher, uma unção do coração daquela mulher, da alma derramada diante de Deus, da confiança que ela tinha no Senhor. Havia uma confiança tão grande no coração daquela mulher, porque a oração eu preciso confiar, eu preciso chegar para alguém e confiar naquela pessoa. Como eu vou chegar diante de Deus se eu não confio, eu não creio que Ele é poderoso para fazer aquilo em minha vida que é o melhor para mim? Trazer à vida aquilo que Ele entende que é um propósito, que Ele é o guia da minha vida, e Ele como guia, o Senhor que me guia é aquele que sabe até onde eu vou chegar. E aqui estava a Ana dentro desse propósito. Outra questão, outra passagem que eu queria trazer para vocês, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 20, porque esse momento era um momento pessoal de oração de Ana. Era um momento que ela estava trazendo uma causa pessoal dela, né? E nós podemos orar sim, nós temos que, como eu falei no início, apresentar diante de Deus todas as nossas causas. Não é só naquele
eu não vou orar porque eu tenho um problema. Aqui em Ana, eles subiam sempre para sacrificar o Senhor, né? De ano em ano. Mas ela, dentro do coração dela, ela já tinha um relacionamento com o Senhor. E quando ela chega aqui nesse dia, realmente era o dia, como eu digo, há dias, né, que a gente olha e o céu parece de bronze. E há dias que a gente fala, achei onde que eu chego, né? Tinha uma partezinha que eu consegui encontrar aqui o caminho, o céu está de bronze, mas deixou essa partezinha, hoje a oração foi. Eu senti que, né, eu orei aqui e bateu no céu, não bateu mais no teto. E foi o dia de Ana esse. E aqui lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, como o texto é grande, não vou ler o texto, só o versículo 9. Que aqui nós temos quem? O rei Josafá, quando os filhos de Amon e os amonitas, né, vieram contra o povo do Senhor de Israel, então eles vinham para atacar o povo de Israel, e aí o Senhor, né, levanta Josafá, e no versículo 9 ele diz: se algum mal nos sobreveio, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui, Josué, ele traz uma situação que é coletiva. Era um problema coletivo, era um problema da nação. Ali era um problema de toda aquela nação. Era um propósito que toda a nação precisava orar. E aí ele chama o povo para jejuar, ele chama o povo para realmente ir, né, para casa, se reunir todo mundo junto, para a casa do Senhor, reunir todo mundo junto. E ali ele fala assim: Senhor, olha, né, ele congrega o povo de uma maneira, chama crianças, mulheres, fica todo mundo em pé por horas ali, clamando, buscando o Senhor, para que desse o livramento. E o final da história, a gente vê o Senhor trazendo o livramento sobre o povo, dá uma confusão no acampamento lá do povo, e aí o povo de Israel ainda vai lá para pegar os despojos, já fica 3 dias para pegar todos os despojos, ou seja, é uma grande vitória. Quando a gente vê também, aí levanta o povo para começar a adorar, quem vai à frente é o pessoal que vai louvando e adorando o Senhor. Olha ali o processo do louvor, da adoração, e a gente vê isso. Eu vejo voltando em Ana, quando Ana diz Senhor dos exércitos, ela começa a trazer o Senhor, a glorificar o Senhor, ela começa entendendo quem é o Senhor, ela começa trazendo ao Senhor a glória que ao Senhor é devida. Josué, quando ele vem aqui, ele traz ao Senhor a glória que é devida, ou seja, ele está dizendo: Senhor, tudo que eu conquistar não vai ser para a minha glória, mas é para a tua glória. Nós temos essa em nossa vida, que as nossas conquistas, nós temos no nosso coração que elas foram feitas por nós mesmos. Essa é a maior infelicidade, muitas vezes, do ser humano. Achar que a glória foi dele. E tira a glória que é de Deus. Então, na hora de orar, aqui, Josafá, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, diante desta casa, o seu nome está sempre, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O Salmo 20 diz isso. Que o Senhor é aquele que nos ouve na hora da nossa angústia, na hora da nossa dificuldade. Josafá aqui, ele estava dizendo, era um rei. Ele poderia recorrer a outros reis, ele poderia correr para outros povos e chamar: venha cá, venha nos ajudar, vem aqui, me ajuda aqui agora nessa peleja. Mas ele foi diante de Deus, o rei se levantou diante de Deus, chamou o povo e disse ao povo: nós estamos com um problema. Chamou a igreja, como pastor hoje chamando a igreja, dizendo: igreja, vamos levantar um jejum. A gente fez 50 dias de jejum, no início da pandemia, 50 dias de jejum, conclama a igreja para verdadeiramente orar, se colocar diante do Senhor. E aqui a gente vê que realmente a oração traz um avivamento. E no versículo 14, lá de 2 Crônicas 20, diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aí o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Zacarias, vem sobre a vida dos profetas,
Há ali um rebuliço santo dentro da igreja, né? Há um manto tremendo ali, vem uma revelação ali tremenda, e o povo, né, ele se levanta, e o Senhor diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A oração vem com palavra. A gente, quando ora, quando a gente vem para a igreja, é isso que nós temos que ter no nosso meio. É a palavra profética do Senhor que vem muitas vezes através da palavra. E às vezes as pessoas não ouvem nem a palavra, porque na hora de orar, às vezes acaba até dormindo, porque não ouve a palavra, né? Precisa dar e aí o anjo, né, passa ali naquela hora, a bênção vai, e aí perdeu a bênção. A oração também, ela precisa ter palavra. Ela precisa ter palavra. Sua oração não pode ser uma vã repetição. Não pode ser uma vã repetição de tudo. O que ela tem que ser é algo onde você vai chegar, você vai se colocar, você vai esperar, você vai ouvir, você vai dizer, vai ter um diálogo, não é um monólogo. Você não fica ali só falando e do outro lado ninguém te fala nada. A oração, ela precisa ser endossada assim, irmã. Tem dia que Deus não fala, tem mesmo. Tem dia que Deus não fala, mas aí eu falo. E tem dia que eu não falo e ele fala. E tem dia que nós dois quase não falamos, porque às vezes eu vou para a oração, eu não consigo dizer nada, mas eu venho, eu tenho meu cantinho aqui na igreja, que eu gosto de subir no altar de pedra, e eu fico ali caladinha, eu digo assim: o senhor sabe que eu estou aqui, o senhor sabe como é que eu estou, né? Então eu vou ficar. Porque ele entende meu processo, ele sabe que eu estou ali, às vezes estou orando em espírito, na minha mente, e muitas vezes eu estou com a mente tão cheia de coisa, mas eu vou para o lugar secreto. E é isso que nós não podemos ter falta, da adoração, da oração no nosso coração, a falta da busca, a falta da entrega. Nós somos muito imediatistas, a gente quer o imediato, nós não somos mediatistas, né? Não somos mediatistas, ou seja, que eu estou olhando lá no futuro, por um tempo mais lá mais para frente. Eu gosto do imediato, eu gosto daquilo que é o agora, é o já, porque nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais, né, online, plugada. Eu ligo agora, eu acesso agora, eu coloco o cartão de crédito, já paga, já passa, já vai, né? E agora a gente paga as contas todas ali, né? No telefone, chegou, faz aqui, assim, não, já está aqui, não é? Eu acho isso tremendo, né? Minha mãe está lá em Santa Catarina, aí quando foi para ter o presente da mãe, aí mandou as fotos, a moça da floricultura, né? Aí a gente, uma vai para um lado, minha irmã já preparou toda a festa, todos os docinhos, tudo ali, já pagou, já fez e mandou. E eu falei: olha, isso é lindo. Isso é tremendo, é a parte boa, a parte bonita daquilo que a tecnologia nos proporciona. Mas muitas vezes a tecnologia nos afasta do Senhor, porque na hora de orar é você e Ele. Não adianta se você tem 100 mil seguidores, na sua hora de você estar orando, indo para o Senhor, não dá para levar os 100 mil, tem que estar você e Ele ali. É você e Ele. Naquela oração, aqui no caso de Josafá, quando a gente está em um processo, é um processo coletivo, onde cada um, no seu individual, buscou o Senhor, mas buscaram juntos ali na igreja, um coletivo, movidos pelo aquele problema que havia dentro daquele local. E é por isso que é muito interessante ter a visão de Deus dentro da congregação, né? O anjo do Senhor, do Senhor mesmo, né? Jesus agindo no meio da igreja e também operando no anjo da igreja, né? Nos sacerdotes da igreja, na orientação dos profetas. Por isso que a igreja precisa funcionar, mesmo um mecanismo que funciona, né? É para ajudar, às vezes, o mais fraco na oração, o mais forte, aquele que está, né, passando por um problema, às vezes que se debilita na hora de orar, e tem o outro que pode ajudá-lo. E aí, juntando todo mundo nessa máquina tremenda de Deus, nesse movimento tremendo do Senhor, que é o corpo de Cristo agindo e andando e funcionando. Essa máquina vai andando e funcionando e gerando vida e salvando vidas e operando vidas. E tem vindo até hoje a igreja do Senhor indo, fazendo, né, nessa engrenagem santa, que o óleo precisa que o Espírito Santo venha, né, e passar óleo, porque tem dia que parece que emperra ali de andar, essa correia, ele vem e coloca óleo, e vai fazendo andar, e vai fazendo andar, e vai fazendo chegar. Isso é o corpo de Cristo unido, a necessidade. As pessoas: eu não tenho necessidade de me congregar.
A palavra de Deus não diz isso. E nós precisamos. E no momento existe uma unção que vem, assim como houve aqui. Se algum dissesse, eu não vou para a igreja ver o que Josué tem para dizer, ele teria perdido até o reteté santo que teve lá, porque veio o Espírito Santo do Senhor sobre o povo. A glória de Deus desceu sobre a igreja. E é tão lindo, não é? Quando a gente vê a glória de Deus vir na igreja, e toma a igreja, e toma as vidas. É algo maravilhoso, nós precisamos despertar isso no nosso coração, desejar isso, orar por isso, pelo esse avivamento, para que a oração, e nós temos orado por isso, e quantas pessoas Deus tem levantado, e as pessoas, e esses profetas dizem a mesma coisa, que nós estamos caminhando para um avivamento, e nós precisamos desse avivamento, mais do que nunca nós precisamos de um avivamento. Eu creio nesse avivamento. Se é o último, se não é o último, eu não sei. Eu sei que nós cremos nesse avivamento, num despertar da igreja, né? Na década de 90 a gente teve um grande despertar da igreja. Houve um mover do Espírito Santo muito grande, conversões, né, de pessoas tremendo. Houve um mover maravilhoso. Na época eu me converti, eu vi um mover tremendo, algo que a gente nunca tinha visto. Mas nós precisamos de novo desse mover de Deus, nós precisamos buscar esse mover do Senhor, em nome de Jesus. E nós buscamos mesmo orando, nos preparando, nos separando, confiando no Senhor. Por último aqui, queria falar, né, sobre essa oração, que é uma oração que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6, versículo 9. Ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus traz um modelo, mas não é que eu tenha que ficar orando esse modelo, né? Não é esse o modelo que eu tenho que todo dia, eu tenho que pegar e orar esse modelo. Porque se você for olhar atrás, antes dele falar isso, ele fala sobre o quê? No versículo 6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto. Teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhes pedirdes. Olha, o que ele está trazendo aqui é um modelo de oração, onde não é para eu pegar esse modelo e ficar todo dia. Vá lá, ore 20 Pai Nosso, todo dia, que você vai ficar bom. Não é isso que ele está trazendo. Mas ele também não está dizendo que eu não devo colocar diante do Senhor todas as minhas petições. Ele está trazendo um modelo. Ele diz assim, olha, primeira coisa, Pai Nosso que estás no céu, está louvando a Deus, glorificando a Deus. A oração, ela sempre traz isso, né? Eu chegar diante do Senhor mesmo, dizendo: Senhor, está doendo, mas glória ao teu nome, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso. Aí ele vai sobre: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, vai exaltando a soberania de Deus. O Senhor é soberano, não tem ninguém como o Senhor. Tem ninguém como o Senhor nessa vida, o Senhor é tremendo, né? Como dizia o povo, vamos elogiando, né? Eu vou elogiando, eu vou colocando, na verdade. Oh, aleluia. Esses dias eu vi alguém falando sobre a oração, a pessoa falou assim: olha, quando quero alguma coisa de alguém, eu não tenho que chegar ali para a Gleide, que está aqui com a gente, e dizer assim: Gleide, você me dá isso aqui? Eu dizer: Gleide, você é a melhor. Você é a melhor, Gleide. Gleide, eu vou te falar uma coisa, não tem amiga como você. Ô, Gleide, estou precisando. Não, pode ir, leva. Não é assim, né? Eu estava ouvindo isso, né, da pessoa falando sobre a oração. E é verdade, né? Diante de Deus, eu chegando,
Ô Senhor, só me dá, não é não? Não, Senhor. Eu vou começando a manter o meu diálogo com o Senhor. Eu vou começando a fazer da minha oração um momento de comunhão, que é o que o Senhor mais deseja. O que o Senhor está dizendo que é para a gente orar porque eu tenho que ficar pedindo, porque Ele é um Deus tremendo, maravilhoso e eu tenho que pedir? Não. Ele está dizendo, ó filho meu, filha minha, ó, eu quero essa comunhão com você. Eu quero te encontrar todos os dias, na virada do dia, ou na manhã, ou de madrugada, ou aqui na live das 10h30. Se é o seu momento, a gente está buscando para o coletivo 10h30, mas é um momento pessoal de cada um, individual. E agora mais individual ainda, porque cada um está no seu lar, está na sua casa. Então aqui a gente vai começando a falar com o Senhor. E aí a gente fala, né? Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. A gente já vai ali para o arrependimento, vai para a contrição. Senhor, eu sou pecador mesmo, tem misericórdia da minha vida. Senhor, aí começa a confessar, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, me perdoa, me ajuda a perdoar, me ajuda, Senhor, a vencer esse mal, me ajuda a vencer essa luta, eu não estou conseguindo. Se coloca diante de Deus. E aí ele diz, o quê? Na versão de vocês está diferente da minha. A minha diz, induzas a tentação. Mas não diz assim, não nos deixei entrar, né, em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele chama aqui a ele o que? Proteção divina sobre a sua vida. Senhor, guarda meus caminhos, me livra do mal. Então, isso tudo que é a oração do Pai Nosso. Quando eu me coloco como glorificando e exaltando o nome dEle, reconhecendo a soberania dEle, me arrependendo, né, em contrição diante dEle e pedindo mesmo. Aí eu começo minha petição, né, agradecendo e pedindo para que Ele me proteja, para que Ele me livre do mal, para que realmente Ele me guarde de todo o mal, de toda perturbação. Então esse é o meu Senhor, que me ensina a orar, que me ensina a buscar, que me ensina a realmente me colocar diante dEle. Essa é uma oração geral. Eu falei de como orar no individual, quando eu me coloco, me quebranto diante do Senhor, como Ana, a oração de Ana, tremenda, essa mulher, que depois disso a gente conhece o histórico, como o Senhor a abençoou com mais filhos, e como o profeta Samuel foi um homem de Deus usado tremendamente, para trazer sobre o povo de Israel palavras, como o profeta Samuel, né, foi usado para ungir também o rei Davi. Como se o profeta Samuel, né, não tiver, a história do profeta Samuel é tremenda, mas ele teve uma mãe, a mãe dele, né, a dona Ana, que um dia foi ousada em buscar o Senhor, em clamar ao Senhor, apresentar diante do Senhor a causa dela, a queixa dela, esperando no Senhor o milagre, e o milagre veio. Nós temos Josafá, que reuniu o povo, reuniu a congregação, chamou todo, assim como a gente tem feito hoje, né? A gente chamou, olha, vamos levantar um momento de oração na igreja, no coletivo. Vamos colocar diante de Deus nossas causas. Vamos apresentar diante do Senhor. A irmã, todo dia, por que eu oro todo dia? Para mim, oração, em primeiro lugar, é alimento. Em segundo lugar, ela é como uma caderneta de poupança. Eu sempre disse isso. Eu estou ali guardando. Outro dia alguém falou, mãe, acho que foi João, alguém falou, mãe, caderneta de poupança rende pouco. Falei, então vou botar numa aplicação. Então é uma aplicação, né? Que rende, e ela não é só porque ela rende, está ali guardada, e no momento oportuno o Senhor opera. Eu sei de coisas hoje que eu colho na minha vida espiritual, que foram fruto de mais de 20 anos atrás. Eu tinha uma amiga de oração, muita gente conhece, né? A Divina, minha querida amiga Divina, né? Lá de Três Lagoas, né? Obreira do Senhor, missionária. E a gente não estava na obra, não, a gente era bem nova naquela época. Eu não tinha, estava terminando a faculdade, Divina trabalhando. E a gente ia orar todo dia na igreja, no fundo da igreja da Eloy Chaves, que lá
Tinha uma parte que era assim quebrada, que dava para entrar pelo fundo. A gente entrava e tinha uma lista de oração. Você ora por isso, você ora por isso. A gente orava por quem a gente nunca viu na vida, por toda a obra Peniel, pela Itália, que tinha na época 2 pessoas que estavam se convertendo. A gente orava por. Depois de anos até conheci as pessoas que a gente orava, né? A gente orou e orava, e hoje eu vejo isso em minha vida. Quando eu me converti, tinha um rapaz que saiu da, ele ajudava como auxiliar, ele ia todo dia, e ele dizia assim, brother, ele chamava de broda, broda, bora orar, e me ajoelhava ali junto, e ele orava, e eu comecei, minha vida espiritual foi dentro da oração, e era algo tremendo. A oração, acho que a oração é algo assim maravilhoso, é algo que traz sobre a gente. A última programação aqui da igreja foi uma vigília, né? Dia 14, não foi? 14 ou 13? 13 de março, não foi? Uma sexta-feira. Deus fez um rebuliço santo aqui. A gente começa na laje atrás, quem conhece aqui, vem andando e orando. Fizemos serenata aqui para as mulheres internadas no hospital. Entramos dentro da igreja. Deus usou, né, a vasa dele, a varoa dele lá em cima, né, sobre a nossa desapropriação, e aí houve um mover tão grande. Quem diria que nós estamos indo para o fim do ano e não temos que fazer as malas para sair daqui? Se já havia o decreto que nós íamos sair em outubro, nós teríamos que sair esse ano. Irmãos, orar é algo maravilhoso. Orar é comunhão, orar é busca, orar é entrega. Orar é a gente confessar ao Senhor as nossas, como diz aqui, perdoa as nossas dívidas. É a gente colocar diante do Senhor aquelas situações que a gente não vai colocar diante do sacerdote, não vai colocar diante de outras pessoas, não vai apresentar de outro, que são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E quando a gente chega diante do Senhor com esse coração contrito e quebrantado, a palavra do Senhor diz que o Senhor não despreza o nosso coração e a nossa oração. Amém? Você que está em casa, que está aqui com a gente, que ficou aqui com a gente até agora, queria dizer a você, mulher, olha, se levanta. Tem muita obra ainda em sua vida para Deus fazer através de você. Muita coisa o Senhor precisa realizar, muita coisa aqui na nossa igreja local. Você que é de outra denominação, na sua denominação, você que é de outro estado, na sua igreja, né? Não sei, há alguns que não são da nossa denominação, mas todo mundo que é de Peniel sabe. Quem for de Peniel sabe que em Peniel nunca se esgota o que fazer, nós sempre temos o que fazer, nós sempre temos nosso mover, nós sempre temos os propósitos, a gente sempre é levado a buscar, a gente sempre é levado a orar, a gente sempre é levado a jejuar, a gente é sempre levado a não ficar na nossa condição que nós estamos. E o Senhor Jesus sempre nos incentiva a mais. Você que está nesta noite nos ouvindo, então seja renovado nesta noite por essa unção que vem do Senhor sobre a sua vida. Que você possa verdadeiramente ser usado pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Eu acho que o louvor ainda tem alguma música. Tem? Vou chamar a Gleide para fazer. Temos aqui algumas pessoas. Se eu chamar a Gleide para fazer essa oração aqui, em nome de Jesus, vou ficar mais longe aqui, né? E Gleide vai fazer essa oração pela cada mulher que está aqui nos ouvindo. Para aquelas que por algum motivo se esfriaram, mas é aqui mais perto. Por aquelas que por algum motivo se esfriaram, aquelas que por algum motivo se desanimaram, estão na sua casa nessa hora desanimadas. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Você não está só nessa batalha, não. Você achou que estava sozinha, mas não está. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que traz o renovo, independente da circunstância que você está vivendo. Saiba que o Senhor é aquele que traz o renovo sobre a sua vida. O Senhor é aquele que dá um novo para a sua vida. E o que eu acho mais interessante, que o Senhor nos ama de tal maneira, de tão modo, que Ele não nos deixa como nós estamos. Ele sempre tem uma palavra para a nossa vida. Então, nessa noite, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, receba dele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.
Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome nesta noite, porque nós podemos dizer, Pai Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos olhar para Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem ser conosco, vem avivar o nosso coração, vem nos ajudar na nossa fraqueza, vem nos levar, Senhor, a ter comunhão, vem despertar em nós o desejo de estarmos completamente rendidos aos Teus pés. Senhor, vem fazer com que cada um, Senhor, em sua casa, onde quer que esteja neste momento, seja agora tocado pelo Teu Espírito e tenha a chama do primeiro amor sendo renovado, tenha, Senhor, as forças avivadas. Ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, nos render a Ti, nós possamos, Senhor, buscar este relacionamento contigo, sabendo, Senhor, que a oração nada mais é do que estarmos contigo, do que estarmos ali, Senhor, completamente rendidos aos Teus pés, não importa o momento, não importa o local. Ó Deus, que nós possamos aprender dia após dia a confiar no Senhor, ó Deus, a reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho, a nos lembrar, Deus, a trazer à memória aquelas coisas que podem nos dar esperança. Deus, que nós possamos, Senhor, olhar para trás, não para viver do passado, mas para nos recordar que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso o nosso coração pode estar alegre, porque aquele que fez é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e permanecerá o mesmo eternamente. Deus, que possamos ser tocados por Ti e que Teu Espírito, Senhor, visite cada vida agora, cada lar, cada família. Ó Deus, que aquela mulher, ó Deus, que tem colocado a sua família diante de Ti, que tem apresentado diante de Ti, Senhor, como Ana, ó Deus, como Ana o seu coração, Senhor, e que às vezes já não tem mais palavras, que neste momento, Deus, o Teu Espírito, Senhor, as alcance. Ó Deus, e traga sobre o coração delas refrigério, traga, Senhor, sobre o coração delas, Senhor, a certeza de que o Senhor é Deus e que por elas tudo executa, que os seus ouvidos estão abertos e que a sua mão está estendida para abençoar. Ó Deus, repreende, Senhor, toda falta de fé, Senhor, repreende toda incredulidade, repreende toda dúvida, Senhor, que vem como seta sobre o coração do Teu povo, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos aprender, ó Deus, a depender de Ti e a nos apresentar diante do Senhor, ó Deus, com um coração sedento por mais de Ti em nossa vida, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Temos um louvor. Vamos louvar o Senhor aqui com o nosso louvor, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar o Senhor nesta hora aí na sua casa. Aleluia. Eu creio no poder.
recebendo nesta hora na sua casa o consolo, o conforto do Espírito Santo, aleluia. E você pode dizer para Ele: firme, Senhor, está o meu coração está firme. Eu cantarei, eu entoarei louvores ao Senhor que por mim tudo executa. Você pode dizer nessa atmosfera, nessa noite de oração, de adoração. Você pode entrar nesta noite na sua casa, aleluia. Você pode entrar aí na sua casa agora, onde você estiver, dentro de um carro, se você estiver no trabalho, não importa onde você está, porque o Senhor te encontra, aleluia. Ele te encontra, Ele te encontra, aleluia. Você pode dizer de novo: firme está meu coração, Senhor, firme nas promessas do Senhor. Nesta noite e coloca óleo da unção sobre a sua vida, e você é chamada para prosperar, você é chamada para frutificar, você é chamada para adorar, aleluia, oh aleluia, oh Espírito Santo, Consolador fiel. A nossa confiança está, Senhor, em Ti. A nossa confiança, Senhor, não é nas coisas desta vida, nem em homem, nem em situações, mas é em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Os nossos votos nós queremos refazer esta noite. E assim como Ana orava e votava ao Senhor, nós oramos e votamos ao Senhor que tudo que temos e que sou é para Ti, é para a Tua glória, é para o Senhor, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh bendito Deus, no meio de todas as provações, de toda essa pandemia emocional, de toda essa pandemia sentimental, de toda essa pandemia física, de todo esse processo, Senhor, ensina-nos, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, torna-nos com ouvidos obedientes, Senhor, ouvidos atentos, Senhor. Oh, nós te louvamos por esta noite, pela Tua presença aqui, Espírito Santo. Te louvamos, Espírito Santo, pela Tua presença, porque com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós cremos que firme nós estamos na Tua presença. Aleluia. Oh, aleluia. Você em casa, você que ficou até agora conosco, você que pode vir para o culto amanhã às 9h30 aqui na igreja, que ainda não deu o seu nome, ainda há vagas, você pode dar o seu nome, ou pode vir aqui em nome, nós temos algumas vagas.
todo o nosso protocolo de segurança, de máscara. Tem, sabe, todo o protocolo para entrar tem que permanecer de máscara. Mas venha, aleluia, venha buscar a presença do Senhor mais